A gente tem ouvido aqui várias vozes para a gente entender o que está acontecendo no mundo, né? Essa nova ordem mundial que é comandada por Donald Trump ao fazer como ele fez invadindo a Venezuela. Quem chega por aqui é o ex-embaixador Rubens Barbosa, a partir de agora no nosso All News também para trazer a sua análise. Olá, embaixador. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, obrigado aí pelo convite. Eu até fazendo a pergunta há pouco para o Sakamoto sobre essa declaração do Alto Comissariado da ONU, né, condenando os ataques dos Estados Unidos à Venezuela. Como é que o senhor analisou, né, essa ação de Donald Trump? O senhor vê ilegalidade nessa ação de Donald Trump? Acredita que será possível freá-lo ou não? Mais ataques podem vir aí e a outros países da região? Olha, você sabe, a minha visão é que a estratégia de segurança nacional americana foi colocada em prática através da doutrina Monroe, né, na versão do Donald Trump. Isso é o que está vigente agora aqui na América Latina. Não adianta a gente querer interpretar isso de acordo com a legislação, de acordo com a Carta das Nações Unidas, a defesa da soberania. Isso tudo ficou superado. Eu acho que vai haver outras iniciativas de Trump aqui na região, fora da região. Nós estamos num mundo, como você falou, num mundo totalmente diferente, um mundo novo, onde não há regras, nem regras da paz e da segurança nas Nações Unidas, nem regras comerciais na OMC. O que existe hoje é uma divisão de poderes no mundo, com a América Latina sob o controle, a influência, uma zona de influência dos Estados Unidos, e outra para a China, outra para a Rússia. Então, nós daqui para frente vamos ter que conviver, porque nós não temos como evitar isso, na minha opinião, com a vontade do governo americano. Eu estava ouvindo aí os comentários de vocês. Na minha opinião, a sociedade venezuelana não vai ter nenhuma voz em coisa nenhuma. Eu concordo que o que valeu aí foi o interesse do petróleo, não da democracia, da soberania, da eleição. Não vai ter nada disso. E o que vai ter é uma certa combinação ou uma intromissão completa americana na Venezuela, porque nós não sabemos como as Forças Armadas, né, que tinham total controle do país, como as milícias cubanas, que eram a força importante dentro da estrutura de poder da Venezuela, vai reagir. Se ela reagir, os Estados Unidos vão mandar tropa lá para a Venezuela, como eles já prometeram. Não estão querendo, mas vão mandar. Então, nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente. Né, o senhor deu essa declaração, estamos vivendo um mundo diferente onde não há regras. A gente tem que se conformar com isso, né? Nada pode frear os interesses e os desejos de Donald Trump. O senhor não vê caminhos para isso? Eu acho que a comunidade internacional, não. Você viu as notas dos líderes europeus, todos eles falando de maneira muito débil, muito fraca, para não confrontar o Trump. A Rússia e a China fizeram notas um pouco mais fortes, mas não vão fazer absolutamente nada. Então, a esperança nossa é que, agora na eleição de meio de mandato, esse ano, no fim desse ano, o Trump seja derrotado em uma das casas e torne mais difícil o governo dele. Mas nós vimos o que aconteceu na Venezuela, a cibernética, a alta tecnologia, a sofisticação que foi empregada para apagar a luz pouco antes na cidade inteira, pouco antes do assalto, a maneira como foi conduzido isso, não há como nenhum país no mundo, não estou falando nem
aqui da América, aqui, a América Latina, então nem falar. Mas nenhum país do mundo tem condição de se opor a essa nova filosofia. Eu li, escrevi muito sobre essa estratégia de segurança nacional e estou defendendo muito que o Brasil tenha uma própria estratégia. Nós não temos nada disso, não existe aqui no Brasil uma estratégia de país, uma definição do que o Brasil quer no mundo. Se vocês lerem esse documento americano, vocês vão ver que eles definem o que eles querem, dizem o que vão fazer, e é isso aí. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Embaixador, bom dia. Sakamoto aqui, obrigado aqui pela presença. Feliz ano novo já, né? Logo de cara. A gente estava falando bastante aqui a respeito do papel de organismos multilaterais em meio a tudo isso. Né? E a gente tem visto nos últimos anos, né, uma erosão. Né? É claro que a ONU ela sempre teve um papel limitado com relação a esse tipo de coisa, até por conta da engenharia, por conta de como funciona o próprio Conselho de Segurança. Mas nada indica, no curto prazo, uma reforma no Conselho de Segurança que acabe com o veto das potências. Né? Nesse sentido, e pensando não apenas nos organismos multilaterais, né, mas também em grupos de países, em ações coletivas, o que é possível fazer para, eu não vou dizer impedir os Estados Unidos nesse sentido, porque ao que tudo indica não vai ser impedido, mas pelo menos para criar alguma espécie de constrangimento internacional? Olha, eu sou muito cético em relação a isso. Eu acho que nós estamos vivendo um momento único na história nos últimos 100 anos. Nós nunca passamos por isso. Essas organizações todas não têm dentes, né? Não têm força para comentar, criticar e tomar decisões contra a violação do que era, né, o direito internacional, do que era a Carta das Nações Unidas. Tudo isso acabou. Então, por isso que eu mencionei, respondendo à pergunta anterior, que a esperança nossa é que a erosão venha através da sociedade americana, porque os Estados Unidos são tão poderosos, estão tanto na frente de todos os países, que não há condição de você impedir, pela força ou pela negociação, os americanos de fazer o que eles estão querendo fazer. E eles dizem o que vão fazer, né? Falaram que iam negociar com a Venezuela a partir de Washington, que se não for como eles querem, vão mandar tropas para lá, que essa Delcy, se não cumprir o que está prometendo, vai sair. Quer dizer, é assim, quer dizer, a Venezuela está sendo efetivamente controlada de fora para dentro, entendeu? E quem que vai se opor a isso? Por isso que eu me perguntei, porque a gente não tem informação, como é que poderia reagir as Forças Armadas ou essas milícias cubanas. Agora, em termos de organização internacional, não adianta o Brasil ficar falando em multilateralismo, fortalecer o multilateralismo. Isso nós estamos vendo a OTAN como está enfraquecida também, que é um número mais limitado de países. Eu acho muito difícil que nesse curto prazo, nesses próximos 2, 3 anos, haja qualquer possibilidade de constrangimento à política do Trump aqui na região e no mundo inteiro. Quando a gente olha para a Venezuela agora, embaixador, a situação da Venezuela, né? Uma ditadura, né, que era comandada por Nicolás Maduro, e muita gente diz que era contra Nicolás Maduro, entende os crimes que eram cometidos na Venezuela, mas que a ação americana não era a solução ideal para a Venezuela. Qual seria a solução ideal para a Venezuela, vendo a ditadura venezuelana e, de certa maneira, tentando ajudar o povo venezuelano? Como é que o senhor vê a situação da Venezuela, né, no comando de Maduro? Como é que o senhor via, né? E como é que o senhor vê agora, né? Qual vai ser a saída para a Venezuela? Olha, é muito difícil você fazer predições
com ausência de informações, né? Você não sabe o que vai acontecer na Venezuela, qual vai ser a reação da população. Você viu, a oposição foi marginalizada, como vai ser a atuação da Maria Corina voltando para a Venezuela. Ela pode ser presa pelo Trump, entendeu? A mando do Trump. Então, é muito difícil, eu não gostaria de fazer nenhuma predição, porque você não sabe o que vai acontecer com os militares, com as milícias, mesmo com o governo. Como é que você pode imaginar esse rapto do Maduro com as forças de segurança que ele tinha? Ou foi traição ou foi incompetência, entendeu? A gente não sabe o que aconteceu. Será que eles se venderam todos? Porque nessa questão do petróleo, vocês sabem que o petróleo na Venezuela é controlado pelos militares. Os militares vão aceitar sair, perder os lugares deles todos para entrar companhias americanas para administrar a PDVSA, administrar os campos de petróleo? Como é que vai reagir os militares que ocupam todos os cargos na área de petróleo? Então, é muito difícil fazer uma previsão de como a situação vai evoluir por causa dessas incertezas todas que a gente tem. Embaixador, por exemplo, qual seria o melhor caminho no sentido do comando da Venezuela? Quem assumiu ontem foi a vice do próprio Nicolás Maduro, né? E alguns dizem, ela está aliada aos Estados Unidos. Não, ela não está aliada aos Estados Unidos. Como é que o senhor vê o papel da Delcy Rodrigues no comando da Venezuela neste momento? A crítica, né, a Nicolás Maduro, a Prêmio Nobel da Paz, diz que quer voltar à Venezuela, né, a Maria Corina, o quanto antes, ela que não tem o apoio de Donald Trump, e quem venceu as eleições na Venezuela também quer assumir a Venezuela. Como é que o senhor vê o papel desses personagens venezuelanos no futuro do país? Olha, eu continuo sendo muito cético nisso. Eu acho que esses personagens, eles estão submetidos hoje à vontade americana, à vontade do Marco Rubio, à vontade do presidente Trump. Quer dizer, no caso da vice-presidente, vocês ouviram as declarações dela depois que ela assumiu. Foram declarações muito fortes de defesa do bolivarianismo, da soberania da Venezuela. Isso aí contradiz o que ela teria conversado com o Marco Rubio. O Marco Rubio disse que conversou e acertou com ela essa negociação, esse governo à distância. Se ela não... E agora, hoje, você viu a declaração do Trump. Se a Delcy não seguir o que estava combinado, que ela ia ter uma segunda onda muito mais difícil, muito mais poderosa do que a primeira na Venezuela. Então, não tem espaço hoje para a Venezuela fazer nada. Se a Delcy não cumprir o que está prometendo, vão derrubá-la. Também vão sequestrá-la, enfim, vai acontecer alguma coisa, como o Trump está prometendo. Vem uma segunda onda. Quer dizer, eu não acho, porque eu acho que vai haver uma acomodação lá, mas eu não sei como, porque isso tudo que está acontecendo é o contrário do que estava acontecendo na Venezuela, na defesa do bolivarianismo, na defesa do chavismo. Na véspera da queda do Maduro, as Forças Armadas venezuelanas emitiram uma nota de lealdade e de defesa do presidente Maduro. E aí, não aconteceu nada, entendeu? Então, é muito difícil você julgar a atuação das pessoas da Venezuela quando o poder não está na Venezuela, o poder está em Washington. E aí alguns dizem, né? Hoje a gente tem algumas reportagens, por exemplo, da Daniela Lima, falando que políticos venezuelanos estão citando traição e infiltração
né, na captura de Maduro. O senhor mesmo citou agora aqui essa palavra da traição. O senhor acredita que Maduro foi traído, embaixador, pela sua experiência, inclusive, né, nesses conflitos internacionais? Seria possível essa captura de Maduro sem apoio de venezuelanos? Há algum tipo de aliança, na sua análise, dos Estados Unidos com algum grupo venezuelano? Olha, há 15, 20 dias atrás, o Trump declarou que agentes do CIA estavam trabalhando, atuando na Venezuela. Quando eu vi isso, eu não tive nenhuma dúvida que o Maduro ia ser sequestrado, porque as técnicas de espionagem americanas são muito sofisticadas e a gente pode imaginar que havia dentro da governança militar autocrática da Venezuela, havia grupos de poder, entendeu? Que disputavam o poder, prevendo uma sucessão do Maduro. Eu imagino que algum desses grupos deve ter conversado com o pessoal do CIA e deve ter combinado com eles. O governo de Cuba diz que morreram 37 guarda-costas, né, que defendiam o Maduro, mas eram cubanos, não eram venezuelanos. É possível que algum desses grupos da Venezuela tenha feito algum tipo de arranjo para sobreviver. No caso da Delcy, por exemplo, parece claro isso, né? Para ela ser empossada presidente, ela conversou com os Estados Unidos e deve ter prometido coisas para ele. Agora, se ela faz diferente, ela não dura muito tempo lá, entendeu? Como foi dito pelas autoridades americanas. Perguntas, embaixador. Primeiro, como é que o senhor tem visto a postura do presidente Lula e do governo brasileiro em relação a esse ataque? E segundo, isso pode ter alguma influência na sua análise nas eleições brasileiras? Olha, eu acho que o presidente Lula, como todos os outros líderes europeus, da China e da Rússia, responderam formalmente, criticaram a quebra do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, o desrespeito à soberania, fizeram um gesto político, entendeu? Não tem alternativa, todos eles fizeram a mesma coisa e o presidente Lula, com uma palavra ou duas um pouco mais forte, fez a mesma coisa. Agora, em relação a, a, as consequências aqui no Brasil, você pode ter consequências econômicas, consequências na política externa e consequências na política interna brasileira. Quer dizer, se houver uma expansão da produção do petróleo, o preço vai cair no momento em que o Brasil vai gastar mais para explorar a margem equatorial. Aí você já tem um efeito negativo sobre o Brasil. Em relação à política externa, eu acho que o governo do Lula, né, com uma predominância ideológica, partidária muito forte, eles vão ter que tomar cuidado, né? O Fórum de São Paulo, a questão dos BRICS. Em relação à China, eu não acho que vai haver problema maior, porque os Estados Unidos estão negociando com a China, e se a China ceder a pressões americanas para comprar mais os Estados Unidos, eles vão comprar mais soja, mais milho e tal, às expensas do Brasil. Eu acho que não vai ter problema maior com a China, porque os Estados Unidos sabem que há uma dependência muito grande do Brasil em relação à China. Não acho que eles vão obrigar o Brasil a parar de comercializar com a China. Isso está, na minha visão, fora do processo. Agora, a consequência mais importante, na minha visão, é que, a exemplo do que aconteceu com outros países, né, aqui da América do Sul,
eu vou ficar muito surpreso se não houver uma interferência do governo americano nas eleições de outubro desse ano aqui no Brasil. Eles fizeram isso com todos os países, né? Você viu a última agora em Honduras, a maneira como eles interferiram. Viu também como eles interferiram depois da eleição do Milei, prometendo dinheiro para ele. Enfim, para tudo, a eleição no Chile, em todos os lugares, eles apoiaram um candidato contrário à esquerda nesses países. Eu acho que essa receita tem grande chance de ser repetida aqui no Brasil. Forte isso, hein, embaixador? Para encerrar a entrevista, o senhor falando que não tem como os Estados Unidos não interferirem nas eleições brasileiras em 2026, agora, esse ano, em outubro. Como é que deve ser essa interferência, então? Como é que o senhor está imaginando que isso possa vir a acontecer? O que Trump vai fazer? Não, é a mídia social, não é? A mídia social, como houve na última eleição, né? A mídia social vai ser muito forte, vai ser usada e com o apoio deles, né? E também declarações lá nos Estados Unidos, de gente ligada ao Trump. Eu acho que isso vai haver, entendeu? Você tem várias formas aí de poder fazer, eu não sou especialista nisso, mas você pode imaginar várias formas em que essa influência seja exercida sobre as eleições aqui no Brasil em outubro que vem. Embaixador Rubens Barbosa, muito agradecida por estar aqui conosco ao vivo, compartilhando aí também suas análises com o público do UOL. Até uma próxima oportunidade. Tá, muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado.